Bom, nesse segundo vídeo a gente vai falar um pouco mais do Cult, mas dessa vez mais voltado para os nossos players. E vamos falar um pouco da campanha, mas a galera que não conhece o sistema vai acabar entendendo mais ou menos um pouco mais sobre o conceito do Cult. Essa campanha ela começa em Gary. Gary é uma cidade que tem duas particularidades. Uma no mundo normal, que é a cidade dos Jackson 5, e a outra no World of Darkness, que é a cidade do Vampire segunda edição, que foi base para a primeira aventura do Vampire. A cidade ela teve o seu ápice na década de 40, no pós-guerra principalmente. Ela tinha uma indústria de aço muito forte e fez crescer demais a cidade. Ela é muito próxima a Chicago e ela era considerada a Chicago do Sul. Com o passar do tempo, muita coisa se perdeu na cidade. Os Estados Unidos perdeu a soberania deles do aço e da fabricação de carros. E aí a cidade foi decaindo absurdamente. Assim, em 30 anos ela perdeu mais de 100 mil habitantes. Outra particularidade da cidade é que é uma cidade que foi extremamente afetada pelo racismo. A cidade teve muitos movimentos negros. Esses movimentos negros foram muito fortes e os brancos meio que abandonaram a cidade na década de 60 e 70 e foram para os arredores da cidade e começaram a fazer leis contra os negros que habitavam a cidade. Foi a primeira cidade, uma das primeiras cidades americanas a ter um prefeito negro, uma das cidades com mais de 100 mil habitantes. No entanto, todos os prefeitos, a partir da saída dos brancos, eles tiveram muita dificuldade. A cidade, antes dos brancos saírem, eles criaram leis e essas leis impediam a cidade de aumentar de tamanho. Então, eles meio que prenderam aquelas pessoas ali e cercaram de uma forma que as outras cidades em volta conseguiam expandir e Gary mesmo ficava presa. Isso aconteceu e aí gerou um problema muito sério. Hoje, uma em cada duas casas em Gary, ninguém mora. Então, é uma cidade que, se você vê os vídeos da cidade, as ruas são todas quebradas. A rua principal da cidade, ela tá toda cheia de tapumes. Isso na realidade mesmo, sem colocar nem World of Darkness em cima, entendeu? Não tem lojas nas ruas principais. Tem casas inteiras que são tomadas por árvores. Tem igrejas, universidades, escolas, tudo abandonado, prédios inteiros, hospitais abandonados. E é uma cidade, então, que ela se torna excelente para o cult, porque o cult tem um pouco disso. O cult, a gente vai falar um pouco mais na frente, mas o cult tem uma das realidades do cult que é Gaia. Gaia é a realidade que tenta voltar tudo para o primordial. Então, é onde estão as bestas selvagens e onde estão tudo que é primordial fica lá. Se você for para Gaia, em um minuto o seu celular deixa de existir. Entendeu? Então é uma realidade extremamente primal e vai acabar sendo uma das bases da história de Gary. Bom, sobre o cenário em si, todos os jogadores pertencem a Gary. Eles são 10 pessoas da cidade de Gary que um dia entraram num avião juntos sem motivo aparente. Esse avião decola, tudo corre bem até que ele chegue numa altura de cruzeiro e começa a ter uma turbulência muito séria. No meio dessa turbulência, uma mulher se levanta, mesmo com todo o tremor do avião. Ela tenta ser contida por uma aeromoça. Um dos jogadores ele acaba percebendo essa movimentação e ele consegue passar num cheque e ver que essa mulher ela deu uma abraçada nessa aeromoça, que a aeromoça voou longe, não foi um efeito da turbulência em si, que nesse momento já estava muito severa. Já tinham descido as máscaras de oxigênio e essa mulher se tranca no banheiro. Algumas pessoas se desesperam e
começa a surgir a ideia de ser uma bomba, que é uma terrorista e ela vai explodir o avião. Um agente especial se levanta, já isso, né, hoje em dia nos Estados Unidos eles têm essa frequência de ter alguns agentes especiais dentro de aviões, para tentar resolver o problema. Um dos jogadores também entra em pânico e vai para o banheiro, onde ele começa a ouvir certos murmúrios lá de dentro e uma luz bastante estranha. Um outro agente se levanta e nisso começa a haver um pânico e começa a haver uma briga ali dentro das pessoas sobre o que fazer, etc, etc, etc. Esse agente ele vem armado e ele, no meio da turbulência, ele acaba dando um disparo acidental e pega uma criança dentro do avião. Um dos jogadores que estava mais próximo pula em cima dele, achando que seria um caso de terrorismo, quando as luzes do avião todas se apagam e começa a vir um brilho muito forte desse banheiro. O avião ele começa a cair, todos os jogadores perdem a capacidade de se movimentar dentro dele e ele começa a descer de uma forma que não tem como arremeter de volta. Todo mundo entra em pânico e tudo se apaga. Os jogadores eles acordam no meio de um lugar que parece um pântano, todos cortados, faltando membros, sangrando, há fogo por todo lado e há uma figura que dança pelo fogo e pela escuridão. Essa figura ela dança, ela parece ter um tecido na mão dela onde ela vai tecendo coisas e na hora que a visão dos jogadores vai ficando mais clara, ele vê que essa criatura está pegando pedaços de outras pessoas, olhos, órgãos, e está inserindo neles e costurando. Esses jogadores eles não conseguem fazer nada, eles só sentem a dor do trauma, eles estão presos dentro desse pântano e as coisas vão acontecendo em vários flashes. Esses flashes terminam com uma dor excruciante desses membros e outras coisas sendo costurados a frio dentro deles e eles acordam no hospital. A parte interessante dessa história toda é que os players não sabem disso quando eles fizeram os personagens. O começo da aventura são eles, os 10 de Gary, os grandes sobreviventes do desastre de avião, indo receber uma comenda pelos 10 anos do acidente, que foi uma das coisas de uma cidade completamente perdida. A única esperança nos últimos anos da cidade foram os chamados 10 de Gary. Quando eles são chamados para o palco, há aquela foguetório, no meio do foguetório eles têm essa visão. Alguns correm e alguns aguentam o tranco. Os que aguentam o tranco vão receber o prêmio. Os que correm, as pessoas entendem que é uma comoção, etc, 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 de terem sobrevivido e acaba ficando tudo meio assim, fica esquisito aquelas pessoas correndo, mas eles até no jornal depois sai que foi um erro da prefeitura ter feito os fogos, as pessoas, né, são traumatizadas, etc, etc, etc. Mas é nesse momento exato que os players eles deixam de ser os adormecidos e passam a entender que alguma coisa muito errada aconteceu na vida deles. E esse é um dos principais parâmetros do cult. Você pode jogar com alguém completamente que não sabe o que está acontecendo nessa realidade, como você pode jogar com alguém que já teve uma primeira experiência inexplicável. As experiências de cult elas são inexplicáveis, a não ser que você tenha um defeito que é racionalizar tudo, você não tem uma explicação para o que aconteceu com você. Ela deixou cicatrizes, ela deixou marcas na parede, ela sempre deixou uma pista a qual você vai falar, cara, isso não pode ter sido um sonho, isso não pode ter sido coisa da minha cabeça. Então, a partir daí começa a primeira sessão de cult. Os jogadores eles lembram que algo muito bizarro aconteceu com eles
E alguns flashes vão acontecer desses 10 anos. Eles tiveram alguns apagões. E nisso a gente refaz um pouco do background deles, para eles me dizerem, dentro desses apagões, o que eles fizeram. Bom, espero que vocês, os meus jogadores, tenham gostado da história. Futuros jogadores, esse também é um background de uma aventura que a gente tem seguido por aí. E em breve a gente se vê numa mesa de cult. Valeu, galera.